Oi, pessoal! O vídeo hoje é sobre campos magnéticos, ondas e frequência. E tem bastante assunto, ok? Vou começar com essa imagem e a maioria já conhece esse perfil das ondas, né, com relação ao comprimento e à frequência. Então, as ondas que estão ali para o lado vermelho, elas são de comprimento maior e frequência mais baixa, e quando a gente vai para os raios gamas, aumenta a frequência. E tudo isso está acontecendo em volta da gente, mas só vemos aquilo que chamamos de espectro da luz visível, que são uma frequência de onda que tem aí no meio, onde tem essas cores, que formam todas as cores que a gente consegue captar ao nosso redor. Muito bem. É importante entender como a informação dos nossos campos, como eu já comentei algumas vezes, temos os campos de informação mental, campos de informações emocionais, campos de informação vital. Esses campos ao nosso redor, a filosofia chama de corpos, né? Os corpos sutis. Esses campos, eles agem e reagem aos campos que estão ao nosso redor, a todas as outras energias e frequências. O interessante aqui é, veja, tem uma onda, como a gente matematicamente exemplifica a onda, né? Duas ondas aí. Qual é a relação entre campo... Deixa eu voltar aqui. Vou voltar com vocês. Qual é a relação de campo e onda? Então, eu coloquei no Google e peguei, assim, um dos primeiros links para... Você escreve onda, campo magnético, e aí eu peguei um dos primeiros e vou ler aqui para vocês. Ondas eletromagnéticas são oscilações formadas por campos elétricos e magnéticos variáveis, que se propagam tanto no vácuo, onde não tem matéria, quanto em meios materiais. Aí a gente já entende o raio de atuação desses campos, porque eles atuam aonde é vácuo, ou seja, ele tem um raio de atuação que se estende bastante. Elas são ondas tridimensionais e transversais, isso não importa tanto agora, que viajam na velocidade da luz, transportando exclusivamente energia. É o transporte de energia, é o transporte da informação em formato energético. Aqui, mais um pouquinho para baixo, diz: as ondas eletromagnéticas surgem com base na interação entre campos elétricos ou campos magnéticos variáveis e se propagam no vácuo com a mesma velocidade que a luz, diferentemente das ondas mecânicas. Enfim, o importante é isso aqui. Surgem com base na interação entre os campos. Surgem com base na interação entre os campos. Essa informação é importante, tá? Fique com ela aí. Veja, aqui, digamos que existem duas informações. Uma informação é a minha frequência natural, essa onda de cima. Uma frequência de algum campo meu. A frequência é a velocidade que essas ondinhas, né, para cima e para baixo existem. E aqui embaixo eu tenho, vamos dizer assim, a onda correspondente à frequência da leitura de um livro do Dalai Lama, de um livro, alguma coisa edificante, ok? Então, uma coisa edificante. O que acontece se eu tiver na mesma frequência dessa leitura edificante? Esse pico, quando somado com esse pico, este ponto, quando somado com este ponto, quando somado com este ponto, porque eu estou assimilando uma leitura, um vídeo, uma conversa. Então, a minha onda está assimilando esta outra onda de informação.
Quando estas ondas se somarem, porque o assunto realmente me atrai, é porque ele tem uma frequência parecida com a minha. E quando eu fizer a soma dessas duas ondas, por elas estarem com as frequências tão próximas, então eu vou ter uma onda resultante que tem uma amplitude grandona. Então é como se eu me alimentasse e a amplitude dessa informação em mim, ela se intensificou. Então, o que antes tinha uma amplitude dessa altura, agora a amplitude é dessa altura aqui. Mais ou menos aqui seria o meio, né? Então, essa aqui é a amplitude. Veja, isso é muito importante, porque quando as ondas interagem, uma informação, uma conversa que você tem com uma pessoa, quando você chega perto de uma árvore, de uma plantinha e tá ali regando ela e falando, nossa, como você é bonita. As ondas dessas informações, desse ser vivo e sua, estão trocando frequência, trocando energia. E dependendo das frequências, você se sente, nossa, eu tô tão bem depois de ter dado uma volta no parque. Nossa, eu tô tão cansado depois de comer essa comida pesada. Tá entendendo? Tá captando a mensagem? Vamos continuar porque tem bastante coisa aqui ainda. Então, não é esse. Volta para cá e volta para cá. Aqui é a mesma coisa. Então, você tem a onda, digamos, azul e a vermelha. Como elas estão juntas, elas estão próximas, são informações compatíveis, a onda violeta, que é essa terceira, ela vai ter essa amplitude amplificada. A amplitude amplificada foi ótimo. Mas, veja esse exemplo. Olha aqui exatamente o contrário. Imagina que você está num lugar, você é essa onda azul, sua frequência aí, de um dos seus campos emocional. Vamos colocar aqui que é uma onda do seu campo emocional. Então você está ouvindo uma música e a música tem exatamente o oposto da sua onda. Ela é uma onda completamente oposta. Então, em vez dos dois picos estarem para cima, o pico de uma das ondas está para cima e o pico da outra onda está para baixo. O que acontece nesse caso? As ondas se cancelam e perdem a amplitude. Então, vira uma linha. Você perde, elas se cancelam. Qual que é esse momento? Quando essas ondas se cancelam e você não tem informação, é quando alguma coisa, quando a gente fala assim, não bateu com o meu santo, sabe? Você tá ouvindo uma música, nossa, isso tá me trazendo um desconforto. Ou você tá conversando com uma pessoa e eu quero sair desse ambiente. Não existe bom e ruim. Vamos sair da limitação do bom e mal, do branco, preto, da dualidade, mas entender que tudo tem uma informação e uma energia. E existem energias mais compatíveis e menos compatíveis com o momento em que você está. Se você se alimenta de energias de padrão vibratório mais baixo, elas vão abaixar um pouco a sua energia, a sua frequência vai ficar mais lenta. Se você se alimenta eu falo, alimento físico, alimento mental, alimento espiritual, está meditando, está fazendo oração ou está reclamando? Você vai ter a sua frequência natural aos pouquinhos sendo elevada. Então, quando a gente está com essa situação aqui, é quando a gente está numa frequência e recebendo nos nossos campos uma frequência incompatível ou que não soma com a nossa, não está sendo edificante. E a gente entende, a gente pode visualizar a onda como uma coisa assim, um carreamento de luz, sabe? É uma carga luminosa
e viaja, porque é energia. Então, o raio de atuação é, vamos colocar aqui, praticamente infinito, dependendo, claro, de várias coisas, mas não vamos limitar por enquanto. Então, visualize a energia dessa forma. Visualize a energia como essa luz viajando. Espera aí, eu quero só tirar aqui para ficar maior para vocês. Então, visualize toda a informação viaja de você para fora, viaja da Terra para você, viaja do cosmos para você e entre seres vivos. E até entre seres que a gente considera não vivo, né? Seres que não vivos. Na verdade, eu quis dizer coisas, por exemplo. Todas as coisas ao seu redor elas têm uma frequência natural, então a gente interage com o meio ao nosso redor, com tudo, nós interagimos com tudo. Essa aqui é uma imagem da magnetosfera, que é o campo magnético da Terra. Então, deixa eu voltar aqui com vocês. Sabe quando a gente vê imagens de um ímã? E aí tem o polo norte, o polo sul, os polos magnéticos, essas linhas, né, que fazem esse desenho assim? Isso é uma visão bidimensional, e a visão tridimensional, ela forma o torus. O torus é isso aqui. Então, a gente tem o polo norte, o polo sul, ou os polos magnéticos opostos, e a energia, ela vai circulando no torus. Eu achei essa imagem fantástica, é muito bonito isso. E a gente tem o torus, a gente também, nós estamos aí no centro e essas linhas de campo estão ao nosso redor. Mas veja, aqui a gente tem a visualização um pouco diferente do torus. Então, esse campo magnético, que forma a magnetosfera do planeta Terra, mas que também forma as nossas linhas de campo, os nossos campos, ele tem mais ou menos esse aspecto. O que eu acho que é interessante notar, olha só, a gente às vezes quando estuda energia eletromagnética vê só essas linhas bidimensionais, né, saindo do norte, entrando no sul, e aqui a gente tem uma visão mais ampla de como realmente esses campos estão ao nosso redor. E a figura da esquerda, ou pelo menos agora eu não sei se para vocês é esquerda ou direita, mas essa aqui não tem o colorido, essa aqui é só azulzinha e branquinha. Isso é a visão de cima do torus. Então, é como se eu estivesse olhando para essa outra figura que tem as linhas coloridas, amarela, vermelha e azul. Se eu estivesse olhando para o torus e para as linhas de campo, para o movimento delas, de cima. O que é que essa figura lembra vocês? Eu nem vou entrar em geometria sagrada, mas já deu para entender, né? Já deu para entender. Deixa eu voltar aqui. Então, a gente está falando de como as informações navegam nos campos e eu vou mostrar como eles interagem, porque existe a interação, e a interação é troca de informação, é troca de alimento magnético o tempo todo. Com o planeta Terra, esse aqui é a magnetosfera da Terra, e a magnetosfera da Terra também interage, são imagens tão lindas, né? São imagens lindas. Aqui, essa figura está escrito assim: a magnetosfera da Terra serve como uma barreira de proteção contra os raios cósmicos. Por quê? Porque o planeta Terra está aí no cosmos recebendo uma enxurrada de energia de frequências variadas. Uma delas é o vento solar. Aqui tem esse esquema do vento solar e a magnetosfera da Terra protegendo ela dessa intensidade cósmica que vem com o vento solar. Tem mais uma imagem, tem os flares, né, as linguetas solares.
e de tempos em tempos, às vezes tem com maior intensidade, menor intensidade, e eles interagem com o campo do planeta Terra. Essa interação do planeta Terra, o que eu quero pautar aqui como mais importante é essa imagem aqui. Essa imagem que fala, olha, a magnetosfera da Terra serve como uma barreira de proteção contra raios cósmicos. Ok. Essa é uma função da magnetosfera da Terra. Qual é a função, se a gente tentar trazer para o nosso universo aqui, universo pessoa, universo ser, eu como um ser que tem também a minha magnetosfera? Qual é a função desses campos ao nosso redor? Se no caso do planeta Terra é para proteger de raios, de energias cósmicas que seriam incompatíveis com a vida aqui, ou que poderiam causar sérias transformações. Então, se a gente, assim como é em cima, é embaixo, pense, os seus campos magnéticos, eles servem como uma proteção. São proteções. Mas são proteções que você trabalha conscientemente. Então, como você está usando os seus campos magnéticos para se proteger de energias deletérias, de energias mal qualificadas, de informações, de padrões vibratórios mais baixos? Ou você está usando para amplificar padrões mais elevados e edificantes? Isso é livre arbítrio. Isso é a escolha. É você conscientemente fazer a escolha do modo que você usa toda a informação ao seu redor. Então, e como isso é importante? Porque aqui a gente está falando do planeta Terra, mas a nossa interação é cósmica, essa imagem é fantástica, essa imagem é linda. Veja, eu tenho uma condutora e os campos de interação. Olha, deixa eu voltar com vocês. A espiral condutora somos nós somos uma espiral condutora. Imagina que aquela espiral dourada é uma abstração sua, do que nós somos. E os nossos campos, eles interagem. Deixa eu trazer uma outra imagem aqui. Esse é um GIF tão um pouco pequeno, mas acho que dá para ver bem a interação dos campos. Então, aí nessas bolinhas rosa e verde, é como se fossem dois polos, né? Um polo negativo, positivo, ou dois polos opostos, pura e simplesmente. E nós temos dois corpos. Porque tudo tem dois polos. Então, estamos num universo dual. Então, tudo tem dois polos. E essas linhas de campo interagem. E ali é onde acontece a troca de informação. Essa interação entre essas linhas de campo, o que é isso que está acontecendo? Isso é você conversando com alguém, isso é você assistindo televisão, isso é você se alimentando, isso é você lendo um livro, isso é você assistindo esse vídeo. Então, sempre você está com essa interação e essas linhas estão trocando informação. E a informação resultante, ela vai ter uma amplitude e frequência tal de acordo com cada uma dessas coisas, com a sua e com aquilo do que você está se alimentando e interagindo. Eu estou terminando, tá? Veja, aqui eu coloquei essa imagem de novo só para lembrar que, de acordo com a frequência vibratória,
Por isso que tem muita gente que fala, aumente sua vibração, vamos elevar a vibração. O que é elevar a vibração? Já deu para entender, né? Por aqui a gente já está com essa compreensão um pouco mais ampla. Então, os nossos campos, toda essa energia magnética ao nosso redor, dos campos dos corpos, elas têm uma interação com o cosmos, ela tem uma interação entre você mesmo, você com você, e acho interessante essa imagem porque ela coloca aqui várias cores. Então aqui a gente tem uma visualização um pouco mais etérea, mais até angelical, né, desses campos. E por que tem cores diferentes? Exatamente por causa disso aqui, porque cada frequência, dependendo do seu receptor, o olho humano é um receptor para uma faixa do espectro. Então a gente vê algumas cores, porque são energias de frequência diferente, e a gente assimila elas com cores diferentes. Então, os nossos receptores, vamos dizer, o olho físico não é o único receptor, né? Então, digamos que você está no astral, você enxerga as coisas e as cores de forma diferente, porque são receptores diferentes que você está usando. E você vai ver essas frequências e essas energias com cores diferentes. Por isso que tem pessoas que enxergam a aura aí com cores assim, cores diferentes, né? Criança cristal, criança arco-íris e os campos dela, para um ser humano que tenta acessar com algum órgão receptor, tentam fazer o acesso desses campos, ela vai visualizar então esse tipo de energia etérea, dessas névoas coloridas. Nós interagimos com tudo o tempo todo, mas é o momento de fazer essas interações por escolhas conscientes. Do que você está se alimentando magneticamente? Que tipo de energia magnética você está enviando para a Terra, para o espaço, para o cosmos ou para os outros seres? Essa é a última imagem. Eu achei ela super importante de nos lembrar dessa troca energética. Para encerrar, eu vou ler um trecho bem curtinho de uma mensagem que eu recebi hoje. Achei fantástica. É do André Luiz, deve ser de algum livro do Chico Xavier, eu não sei a fonte. Diz assim: certa vez, Chico Xavier, em desdobramento, numa visita ao plano espiritual com Emmanuel, viu milhões de bolinhas coloridas nas mais diversas cores, subindo, e perguntou a Emmanuel: o que é esta maravilha, Emmanuel? Emmanuel responde a Chico: são as vibrações de amor de milhões de encarnados que estão realizando preces e vibrando amor por todos os necessitados. Chico responde: sempre pensei que as vibrações viessem do plano espiritual para os encarnados. Emmanuel: não, Chico. Onde houver alguém ligado em preces, manda para cá as vibrações de amor que são armazenadas em jarros especiais para beneficiarem aos irmãos necessitados que chegam ao plano maior em difíceis condições. E também são direcionadas aos nossos irmãos encarnados que passam por provações. Portanto, lembrem-se de que as suas vibrações de amor ajudam neste instante em diferentes regiões do universo. Espalhem amor, sejam amor. Eu acho que esse texto ele simplifica e mostra quando você faz essas escolhas edificantes e se propõe a doar uma energia bonita, limpa, de frequência alta para o universo, que maravilha, né? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Vamos emanar bolinhas de energia, de luz cintilante para todos os lugares deste planeta, ok? Abraço, obrigada, tchau.